Falta pouco tempo para a estreia de Adão Negro nos cinemas e vimos que o Senhor Destino vai chegar com marra nesse filme e mostrando que de fato, né, ele é o mago mais poderoso da DC. Porém que ele é o mago mais poderoso, você já sabe. Mas hoje eu vou te mostrar 11 coisas que com certeza você nem imaginava sobre o Senhor Destino. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do brabo, né? O nosso tão querido Senhor Destino, que é um dos personagens mais poderosos da DC e também veio lá da época de ouro dos quadrinhos, né? Nos anos 40 e até hoje continua sendo esse brabo da DC. Senhor Destino é o mago mais poderoso da DC e finalmente veremos ele no cinema, mostrando que ele é digno desse título, né? Até porque por muito tempo ele foi um personagem muito esquecido, sendo que ele é muito sinistro e nesse filme ele vai chegar chutando a bunda do Adão Negro lá, mostrando que ele merece ser reconhecido como o brabo. Mas antes de eu te falar essas 11 curiosidades sobre o personagem, eu peço que, por favor, deixe o seu like aqui, porque é isso que me ajuda a manter o canal e a divulgá-lo mais. E se você é uma pessoa que está gostando dos meus vídeos, gosta desse canal, eu peço que, por favor, mande para um amigo seu, porque é isso que vai fazer o meu canal crescer e eu vou poder cada vez mais trazer conteúdo para você dos quadrinhos, tá bom? Me ajuda aqui. Nabu. Já que vamos falar sobre o Senhor Destino, né, não tem como não falar sobre a entidade que deu os poderes para ele, né? Até porque tudo tem que ter uma origem, onde ele se tornou o Senhor Destino, como tudo começou. Nabu é um Lorde da Ordem, uma entidade que vive no plano terrestre, mas não tem um corpo físico. Portanto, para ele permanecer com a sua consciência ativada, permanecer no plano terrestre, ele precisa usar uma pessoa como um receptáculo, meio que como um avatar aqui na Terra, meio que coisa de Cavaleiro da Lua lá da Marvel. Com isso, né, uma vez no corpo desse indivíduo, Nabu o domina por completo, inclusive somente. Seu comportamento depende de cada versão, né, que ele vai estar sendo o seu avatar, né? E nesse caso, a personalidade que dessa vez é o Kent Nelson, que é o Senhor Destino, que era apenas uma criança quando ele ficou de cara a cara com o Nabu. Esse garoto, né, que é o Kent, ele estava na companhia do seu pai, que é um arqueólogo, e que lá na Mesopotâmia, né? Então ele estava lá até que o despertar de uma entidade causou a morte do seu pai, e depois disso ele se tornou o primeiro personagem a hospedar Nabu, a se tornar o avatar do Nabu. Elmo. A pessoa hospedeira do Nabu é reconhecida como um agente da ordem, né? E seus poderes são extraídos exclusivamente do seu elmo dourado, né? Aquele capacete lá que é o que contém todo o poder. Esse artefato contém todas as forças e habilidades do Nabu, as quais são repassadas para esse agente, para esse receptáculo. Então agora ele sendo um Lorde da Ordem, né? Ele domina as diferentes magias de diferentes níveis e até podendo possuir alguns poderes, né? Logicamente por causa desses poderes da entidade. Senhor Destino consegue ter vários sentidos sobre os humanos, né? Além de ter telepatia, telecinese, pirocinese e manipulação da energia, além de poder voar, entre outras coisas assim. E uma vez com o capacete, a mente do hospedeiro fica aprisionada a esse outro plano, o plano do Nabu, né? Então cabe a Nabu manter contato com a pessoa ou não. Inclusive, houve versões em que a entidade agia com harmonia com esse agente, né? Tipo, ela ficava de boa com esse agente, e outras que ela empunhava a sua vontade, ou seja, ela forçava esse receptáculo a fazer o que ela queria. Legado. Devido ao fato do Nabu sempre precisar de um novo agente, né? O título não se trata apenas de uma pessoa, que é o Kent, não, ele se trata de vários, porque ao longo de todos esses vários anos, né, que existe o Senhor Destino nos quadrinhos, várias pessoas já usaram esse elmo, e a partir desse momento que elas vestem nessas roupas, elas usam esse elmo, elas ficam conhecidas também como Senhor Destino. Então é meio que um legado, um título passado para várias pessoas. Sociedade da Justiça. Senhor Destino já fez parte de várias equipes nesses longos 80 anos da sua criação, assim, pessoal. Esse personagem é antigo para caramba, e entre elas estão a Liga da Justiça Sombria, Comando Invencível, porém de todos, né, a Sociedade da Justiça sempre foi uma equipe mais íntima, que ele se ligava mais, já que ele foi um dos membros fundadores desse grupo e ajudou de diversas maneiras de todos esses anos, tanto quando assumia missões, né, ele liderava, ele ia para a batalha também, como também quando ele servia de conselheiro para assuntos mais sobrenaturais, para coisas que as pessoas não entendiam, ele chegava lá e ajudava o grupo. Então ele sempre se manteve mais íntimo desse grupo. Agente da Ordem.
Essa entidade Nabu, né, nos quadrinhos, ela faz parte de um grupo de super seres mágicos chamado de Lordes da Ordem. E cabe a eles, né, essas entidades, manter o equilíbrio do cósmico, do universo, né? Sempre essas histórias assim. E lógico que se existe entidade para preservar o equilíbrio, tem que existir uma entidade que vai destruir esse equilíbrio, não é? Então, nesses casos, nós estamos falando do Lorde dos Caos. Só que esses Lordes dos Caos também precisam de hospedeiros, né, para se tornar os seus casulos, os seus avatares. E com isso, esses avatares, né, esses receptáculos se tornam vilões do Doutor Destino. Torre do Destino. O Senhor Destino vive em uma torre mística chamada de Torre do Destino. E por mais que seja um nome ruim pra caraca, né, porque nem criatividade ele teve, essa torre é incrivelmente sinistra, já que ela fica inteiramente fora do espaço-tempo e ela funciona em grande parte como uma casa segura para aqueles que usam o Elmo do Destino, meio que um lugar para se acolher, né? Além disso, o Senhor Destino abriga uma série de artefatos antigos e poderosos dentro dessas paredes. Então o local tem muitas medidas de segurança e está completamente carregado de vários feitiços e energia mágica que podem desviar, prender e deter qualquer invasor que entra lá. É bem sinistro. Sociedade da Justiça Sombria. Senhor Destino, né, como eu falei, nesses 80 anos da sua criação, ele já fez parte de várias equipes, como eu já falei aqui. Inclusive uma dessas, né, uma das mais recentes, foi a Liga da Justiça Sombria. Essa equipe é especificamente, né, dedicada a lidar com ameaças místicas e composta por alguns dos maiores pesos pesados da DC. Os caras, no departamento de magia, os caras são top da DC. A equipe se reuniu pela primeira vez em 2011, como naquele reboot dos Novos 52, que você conhece que o Novos 52 foi meio que um reboot, né? Nessa equipe também tem outros membros super poderosos, né? Como o John Constantine, Madame Xanadu, Monstro do Pântano, Shade e Zatanna. Olha o nível desse grupo. Sua esposa. Em suas primeiras aventuras nos quadrinhos, Senhor Destino resgatou uma mulher chamada de Inza, que no futuro viria a se tornar sua esposa, né? Viria a se chamar de Inza Nelson. Porém, ela é muito mais do que só a esposa dele. Com o passar dos anos, ela foi ganhando muito mais relevância, né? Do que ficar só sendo uma coadjuvante. Não. Já que teve um momento nos quadrinhos em que ela e o seu marido tiveram que se fundir para se tornar o Senhor Destino, quer dizer, os dois foram o Senhor Destino ao mesmo tempo. Porém, mais tarde, né, ela usaria o capacete de Nabu sozinha, mas por causa da sua inexperiência, não saber manusear todo esse poder, ela colocou em diversos problemas lá que aconteceram. Porém, depois de um tempo, né, ela foi capaz de novo, né, usar fundir-se com seu marido e de novo se tornar esse Senhor Destino original. Arsenal. Logicamente, se temos um mago, né, temos que ter também as suas bugigangas, né? E claro que tem que ser bem sinistra, porque estamos falando do mago mais poderoso. Senhor Destino utiliza muitas coisas para lutar contra seus vários inimigos sobrenaturais. Ele tem que ter um arsenal incrível e além do poder que é concedido ao usar o Elmo do Destino, né, o Elmo de Nabu, o herói também tem a capa do Destino, que dá a capacidade dele de voar e também transmitir a sua super força por causa do seu amuleto de Anubis, que foi um presente do Nabu. Esse amuleto, né, tem uma variedade de usos, de vários poderes, como guardar uma dimensão de bolso ou emitir uma super feixe de energia mágica. Disse também que, né, em volta desse adorno, né, potencializa, né, a feitiçaria natural de quem o usa. Além disso, né, o herói tem vários artefatos especiais lá na sua casa, né, que, como eu falei, a Torre do Destino tem vários arsenais de armas lá. E à sua disposição ele usa essas como a espécie de orbes de Nabu, que permite a ele, né, o usuário, né, ver eventos do passado, presente e do futuro. Anos 90. Na década de 1990, tudo nos quadrinhos tinha que ter uma pegada mais rebelde, meio que aquele pessoal furioso, né? Praticamente porque era isso que estava dando venda nos quadrinhos naquela época. O pessoal gostou muito dessa pegada assim. E trouxeram isso também para o Senhor Destino. Isso por causa que numa HQ dessa época, né, dessa década de 1990, existia um contrabandista, né, de antiguidades chamado de Jared. E quando ele estava transportando, né, o capacete e a capa e o amuleto do Senhor Destino, meio que ele roubou ali, ele acaba ficando preso, né, entre o Kate, né, e a Izzy, que é o Senhor Destino e sua esposa, e vários demônios do outro lado, quer dizer, ele ficou no meio disso tudo. Então, quando infelizmente o Kate e a Izzy morrem,
Jared tem que usar os poderes desse artefato, ele acaba ficando com isso, e Nambu chega a oferecer a ele um trabalho, quer dizer, vamos trabalhar junto agora, você vai ser meu novo Senhor Destino. Mas Jared nega e quer fazer as coisas do seu jeito, e com isso ele derrete o capacete e usa ele como uma faca e uma ombreira gigante também. Além disso, Jared também faz uma tatuagem de Ankh, né, que é aquele símbolo bem no seu rosto, e muitos bolsos amarrados por todo o seu peito e braço, quer dizer, ele virou um Senhor Destino, só que todo rebelde, né, tipo essa década de 90. Wotan. No início, né, Wotan foi apresentada como uma mulher da Idade da Pedra, que foi estrupada por um homem alegando serviços a Deus, tipo, olha a história doida pra caramba, né? Ela estudou magia negra, né? E com isso se transformou numa poderosa feiticeira, meio que com raiva para se vingar, e se tornou meio que do mal. Tão forte que passou a ser venerada como uma deusa lá na Idade da Pedra. Wotan aprendeu a trocar de corpos e reencarnar com gêneros diferentes. Essa feiticeira foi a primeira arqui-inimiga do Senhor Destino nos quadrinhos, e que após de um tempo afastada dos quadrinhos, né, ficou um tempo sem aparecer, ela foi trazida de volta nos Novos 52, dessa vez como uma feiticeira viking, que dominou a arte da magia, porque foi um reboot, né, como eu falei, os Novos 52. Nos tempos modernos, ela faz parte de uma organização que busca controlar a magia pelo mundo. Seu objetivo passou a ser roubar os poderes de Nabu pra si. Mas agora comenta aqui, você tá ansioso para Adão Negro? Porque eu tô muito, e eu quero saber muito a sua opinião. Comenta aqui e se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais, tá bom? Me ajuda demais. Valeu!